porque como ele não vai ter aquela sensibilidade, o pé vai ficar balançando ali conforme ele está andando e vai gerando atrito nas proeminências, né? Por isso também que a gente tem que ter um calçado com espaço interno, mas que esteja adequado para o paciente, que consiga fazer uma palmilha com um volume suficiente para gerar o efeito que ela precisa, mas a palmilha e o calçado tem que estar ajustado ao pé do paciente, né? Sim, é por isso que a gente precisa muitas vezes desses calçados especiais também, porque daí normalmente tira, né, a palmilha que vem ali comercialmente com o calçado, faz a troca, mas mesmo assim a câmara anterior muitas vezes tem que ser mais larga, mas a gente tem que, eu sempre, né, se a gente for olhar lá, calçado para pé neuropático, a grande maioria, ou tem cadarço, ou tem o velcro, né, pra gente conseguir deixar firme sem deixar apertado, porque precisa que o paciente consiga realmente usar um calçado que se molde ali, né, ao pé, a palmilha, que consiga incluir tudo isso, né. Às vezes a gente pensa com o paciente, eu tô com... Não, o meu calçado tá adequado, ele é largo, é um número maior e tal. E aí você vai inspecionar o calçado, ele realmente é largo, é um número maior, mas dentro tem costura. Então, tudo isso que... Aí põe a palmilha ali, o pé fica balançando, aquela costura fica pegando e a chance de lesão aumenta também. Olá a todos, meu nome é Bárbara Pupinho, sou ortopedista e traumatologista, cirurgia de tornozelo e pé. Esse é o Pupincast, um podcast para falar de saúde em temas específicos, com profundidade, com calma, com quem realmente entende do assunto. Hoje nós estamos aqui com a Jaíse. A Jaíse é fisioterapeuta, ela é formada desde 2013 e trabalha especificamente com palmilhas e cuidados mais específicos para pés diabéticos desde 2017. E uma grande parceira, né, Jaíse? Muito obrigada por ter aceitado o convite e por estar aqui hoje. E eu queria ver, né, o que você gostaria de começar contando, como que foi essa escolha por esse cuidado com as palmilhas. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra participar, vindo da doutora, né, que a gente sabe que é uma referência com pés diabéticos, tem grandes parceiros, e para mim é uma alegria fazer parte dessa parceria. Então, o cuidado com os pés diabéticos, ele começou, na verdade, a partir da doutora, que a gente se conheceu pelo Instagram, inicialmente, né? E aí eu vi que a demanda de pés diabéticos era bastante, comecei a pesquisar. Eu nunca gostei muito de atender atletas, e assim, a maioria no consultório que aparecia era fascite plantar, canelite, e era uma coisa que eu não gostava muito, eu queria mesmo era ajudar o paciente, né? E o atleta, a gente sabe que é aquele paciente que ele quer chegar, pôr a palmilha no pé e sair correndo. Então, foi uma oportunidade que eu vi de ajudar mesmo o paciente, e é uma coisa muito gratificante, né? Porque é um paciente de risco, e a gente vê que o trabalho tem grande resultado na qualidade de vida dele. Então foi mais assim, você enxergou ali uma causa também, assim, Isso. porque assim, claro que os atletas, né, são pacientes que merecem todo o cuidado também, mas realmente é um perfil muito diferente de pessoa, né, um perfil muito diferente de patologia, assim. Eu particularmente gosto bastante de tratar atleta também, mas realmente, né, a consulta, ela acaba tendo, assim, apesar de muita coisa ser muito parecida, apesar de a gente usar muitos princípios, né, porque acaba que na palmilha mesmo, um dos grandes princípios é o reequilíbrio, né, e para os atletas também, né, e não é menos importante, mas realmente o objetivo acaba sendo um pouquinho diferente, né. Mas que legal, então, você viu ali no teu perfil, né, esse cuidado com os pés diabéticos, então. E como que é, assim, a questão do papel do fisioterapeuta na orientação dos cuidados, que a gente faz também, né, mas é sempre um reforço, né? Isso. Então, o objetivo das palmilhas, nesse caso do paciente diabético, é melhorar a distribuição de carga e fazer o alívio das pressões, né, que são o grande fator de risco para as feridas. Então, muitos pacientes, assim, eles não têm noção da falta de sensibilidade, da questão das proeminências ósseas que formam as calosidades, e é uma forma que a gente tem de aliviar isso. E também em casos que a gente vê que o paciente vem de primeiro contato e não pela indicação médica, a gente também ter esse conhecimento de fazer o encaminhamento para o médico e ter esse cuidado multidisciplinar. Isso é uma coisa que eu vou te falar, assim, que é uma das coisas que eu vejo que vale ouro, assim, que teu trabalho é realmente muito incrível, assim, porque
Existe, né, claro, como tudo, a gente tem de tudo, mas você consegue, né, ter que falar: "Não, aqui a palmilha não vai alcançar". Aqui, né, claro, a gente pode tentar, a gente tem, mas tem um limite, né. Isso. Porque então, assim, vou aproveitar, né, a oportunidade de explicar um pouquinho, né. Então, na neuropatia, a gente tem alteração de sensibilidade nos pés. Não só, né, alteração de sensibilidade nos pés, tem alteração no trofismo da pele, na medida que a gente tem alteração ali do funcionamento das glândulas sebáceas, das glândulas sudoríparas, essa pele é uma pele que fica mais suscetível à lesão. Aí a gente tem alteração na musculatura, né, muda a forma como a musculatura funciona, principalmente a musculatura intrínseca, que é aquela musculatura responsável pelo controle automático da pisada. Então, né, como que é isso, né? Nossa pisada, a gente começa pisando ali com o calcânio, aí a gente tem toda uma distribuição de carga um pouco mais para a parte lateral do pé, faz um ajuste de solo, todos os ossos ali se orquestram, se movimentam, para poder ter um equilíbrio, para daí finalmente a gente ali com o dedo maior, né, o hálux, impulsionar, fazer rotação, fazer a passada. Isso acontece o tempo inteiro de forma automática, né, então a gente está andando num terreno mais reto, num terreno mais acidentado, e o pé está ali, fazendo esse controle automático. Com a neuropatia diabética, esse controle automático ele se perde um pouquinho. E aí, muitas vezes a gente tem alteração do formato, que a gente vê muitos dedos em garra, né, que é aquele quando o dedo fica mais dobrado e acaba não esticando no repouso, né, muitas vezes essa garra, ela com o tempo, nem com a gente forçando assim, né, forçando não, mas examinando e puxando com a própria mão, assim, às vezes a gente já não consegue mais reduzir, que é aquela garra que a gente chama de rígida ali, né, porque a gente tem aquela que é flexível, que a gente consegue, quando faz o exame, a gente puxa, a gente ainda consegue colocar na posição. Além disso, né, aí que a gente tem a neuropatia, a gente tem as alterações do diabetes, altera a estrutura de colágeno. Aí o pé fica inteiro mais rígido, todas as passadas mudam, e aí vai mudando. Então é uma mudança que ela é muito lenta, né. Isso. O paciente está lá, tem diagnóstico de diabetes, e assim, diagnóstico de diabetes, quando a gente pensa em diagnóstico no começo, né. Às vezes a gente tem um atraso grande do diagnóstico, mas a gente pensa sempre em 10 a 15 anos de doença, a gente já começa a ver alterações nos pés. E aí, quando que é que a gente começa a falar assim: "Não, aqui a gente tem que começar a usar palmilha e usar calçado especial"? Então, a gente até vê muitos pacientes que são diabéticos e eles chegam lá sem nenhum conhecimento dessa questão do pé diabético. E a gente vê que são indicativos de pacientes que podem desenvolver lesão por causa dessa questão da pele, da rigidez, da falta de mobilidade de tornozelo também, que limita a dorsiflexão, onde eles colocam mais força na parte do antepé, né? Por isso que a incidência de úlceras é maior no primeiro metatarso, hálux e no quinto e nos outros metatarsos. É difícil a gente ver uma úlcera no calcânio, né, porque pela falta da ativação de musculatura intrínseca, eles buscam a força mais na parte dos dedos, que Uhum, é o que acontece as deformidades, né. uhum, Então, o objetivo da palmilha, nesse caso, seria aliviar essas deformidades, quando a gente vê que tem um pouquinho de mobilidade ainda, né, principalmente nos dedos em garra e dedos em martelo, fazer o alívio das pressões, né, que a gente faz os buracos na palmilha. Muita gente fala: "Nossa, mas é só fazer buracos". Não, tem formas da gente fazer esses buracos, uhum, quando que eles têm que ser totalmente vazados, a borda desses orifícios que a gente faz, como que elas devem ser feitas, se elas devem ser aliviadas ou não, se tem que pôr cobertura, se põe preenchimento, tudo isso vai influenciar na questão da evolução desse paciente. os diferentes materiais também, Isso, né, uhum. existe toda uma diferença, né, materiais mais rígidos, materiais menos rígidos, que daí você consegue, às vezes, mantendo até a mesma altura, oferecer uma distribuição de carga diferente, né. Isso. Quando o paciente tem muita rigidez, não adianta a gente querer mudar aquela deformidade, porque a gente não vai conseguir. Então, o objetivo seria acomodar esse pé, né. Então, utiliza um Uhum, material macio, mas ele tem que ser estruturado, porque senão não vai surtir efeito, né. sim. As Hum, bases, elas têm que ter no mínimo 5 milímetros para fazer alívio. uhum, Se é um paciente mais pesado, a densidade do material, não adianta a gente fazer uma palmilha macia, porque também não vai ter resultado. uhum. Então, tudo isso influencia na construção da palmilha.
Até muitos pacientes falam: "Ah, mas a doutora já prescreveu". Mas eu preciso avaliar para saber Com como certeza. que vai ser feita a confecção dessa palmilha. Uhum. Vai ser baseado na prescrição, mas também tem toda uma técnica por trás para fazer a confecção e ter resultado nesse tratamento. E também, assim, quando você avalia, você faz a baropodometria, né, Isso. então, assim, para quem não sabe, a baropodometria é um exame que a gente é como se fosse um tapetinho que identifica as diferentes pressões nos diferentes pontos do pé, né, e faz tanto de forma estática, né, Isso. como de forma dinâmica, ou seja, né, fica lá parado em cima do tapete, daí mede as pressões e também faz andando sobre esse tapete, porque muda, né, a Isso. forma como o pé trabalha quando está parado em pé e quando está em movimento, né. Então, na verdade, é bem complexo, né, assim, para Isso. você chegar realmente numa palmilha que atinge o resultado necessário, né, você tem que saber do material, o peso do paciente, a atividade do paciente, o tipo de calçado que vai utilizar. Não é simples, né, não é só coloca uma espuminha aqui, ali, É. né. Até uma vez um paciente falou: "Ai, eu não preciso mais", não era paciente da doutora, mas: Uhum. "Eu não preciso fazer, porque eu fui numa podóloga e ela falou para eu comprar um EVA na papelaria e fazer uns buracos". "Tá bom", eu disse: "Olha, eu não posso trazer você aqui, né, mas a gente sabe que o resultado não vai ser o mesmo de uma palmilha construída com material específico e com toda uma ciência em cima disso, né". Com certeza, não, a gente sabe que algumas medidas, assim, né, de urgência, elas podem ser de auxílio, com Sim. certeza, né, não mas, né, não dá para comparar, né, a um EVA, né. Como É. assim? Que EVA, né? Não é bem assim, né, a gente tem uma série de materiais, né. E aí a gente também tem aqueles pacientes que às vezes não têm ainda indicação de palmilha, mas tem indicação de usar o calçado para pé neuropático, na verdade, que daí entra não só as pessoas que têm diabetes, né, quando a gente fala em pé neuropático, a gente fala em todas as pessoas que têm alguma alteração de sensibilidade, pode ser secundária, às vezes, ao uso crônico de álcool, pode ser secundária a alguma doença neurológica, pode acontecer depois de hanseníase, sífilis terciária, problemas centrais medulares mesmo, uma série de patologias podem levar a alterações de sensibilidades e a gente ter o pé neuropático, né, quando a gente pensa nos congênitos, a própria mielomeningocele, e com isso a gente muitas vezes eles têm um ponto comum, assim, que é essa falta de sensibilidade faz com que o pé fique mais propenso a desenvolver lesões. E aí, né, quando a gente vê que o pé ele tá mais propenso a desenvolver lesões, mas ele não tem, muitas vezes, calosidade, não tem nenhuma deformidade mais importante, às vezes só o calçado, que ele é de solado mais rígido, uma câmara anterior mais larga, um contraforte mais bem acolchoado, ele já é suficiente, né, que daí são os calçados especiais para pé neuropático. E muitas vezes a gente precisa dos 2, né. Isso. Muitas vezes a gente precisa do calçado e da palmilha. E como que é para indicar atividade física para esses pacientes? Então, nesse caso da atividade física, a gente precisa ter em base ter considerar a questão da sensibilidade do pé, se eles possuem mobilidade, a questão do equilíbrio, se eles vão utilizar um calçado adequado, além da palmilha. A inspeção dos pés também, que a gente não vai pedir para o paciente: "Ai, você tem que ficar sentado com a perna para cima". Não, ele em alguns casos é necessário isso, mas quando é um paciente que ele tem indicação, apenas dos cuidados, a gente vai fazer o acompanhamento, fazer com que ele mantenha suas atividades. Vai fazer uma caminhada, caminha, depois chega em casa, observa o pé, se teve alguma alteração. Vai fazer uma musculação, que é uma atividade mais parada, uma questão assim, Mas todas que tem carga, né? isso, Uhum. mas todas essas questões a gente tem que orientar, que ele pode continuar realizando as suas atividades. Deve. Isso, exatamente, porque tem toda uma questão sistêmica além Sim, com disso, né, não certeza, só a aham. questão do pé, mas que mantenha essas orientações ali e inspecionando os pés, utilizando os calçados adequados, a questão Uhum. das meias também, que é uma coisa que muitas vezes eles não dão importância. Hidratação também, que deve ser feita juntamente com essa inspeção dos pés. Tá, então qual que é a meia?
Vamos aproveitar. Então, meia branca de algodão e sem costura. Exatamente, né? A gente tem até aqueles modelos que sem o tal do punho, né? Que o Isso. pessoal fala, que é aquele elástico que não prende mais forte na porção de cima, que muitas vezes ajuda muito esses pacientes. Muitas vezes eles já têm algum grau de insuficiência venosa, uma perna um pouco mais inchada, e às vezes a meia faz como se fosse um pequeno garrote ali. E daí a gente tem esses modelos que não tem esse elástico mais firme em cima e que são bem interessantes também. Então, só reforçando a ideia aqui, caso não tenha ficado claro, tem que fazer atividade física. Isso aí. Não Mesmo tem jeito. com o frio. Mesmo com o frio, mesmo com a chuva, mesmo Exatamente. que, enfim, né, tenha jogo do Brasil, mesmo... Eu sempre brinco com os meus pacientes, eu falo, olha, você tem indicação de fazer atividade física porque você é uma pessoa, né? Então, a partir desse ponto, né, assim como você tem que dormir, beber água, comer, tem que fazer atividade física, faz parte do nosso equilíbrio, mas é importante que a gente saiba fazer essas orientações, porque também as pessoas ficam com medo, né? Às vezes elas estão vindo de um período de cicatrização, de uma ferida, que a gente sabe que daí também já tem risco aumentado de ter outra ferida, e aí, poxa, mas aqui vou forçar meu pé, vou fazer, né, uma musculação, às vezes, vou pegar carga, gera uma insegurança, né? E lembrando que também, né, pacientes sem micose, pacientes sem porta de entrada, tudo também tem atividade na água que e é excelente, né? Porque daí a gente já tem uma carga muito menor sobre os pés, né? Então, Exatamente. sempre lembrando que também é uma indicação. E Pilates, né? É uma super boa indicação. Até você estava comentando que você é instrutora de Pilates também, Isso. né? Então, acho que para esses pacientes está super bem indicado, né? Sim, porque além de ser uma atividade física com gasto energético, também a gente pode trabalhar a questão de mobilidade de tornozelo, pé, fortalecimento de membro inferior, que é importante para eles também, além do também membro superior, né? Uhum. Questão do equilíbrio, que muitas vezes eles possuem na maioria, né, das vezes eles possuem essa alteração de equilíbrio, e é uma atividade que a gente consegue fazer muita coisa, ter um ótimo resultado e com segurança também, Com né? segurança, isso é uma coisa que eu sempre comento com os pacientes, né? Porque a gente tá falando de Pilates aquele assim, né? Não o de solo, né? Que é um professor e às vezes vários alunos que, infelizmente, não tem como ter uma supervisão individualizada, né? Mas para aquele que, né, você tem ali aquele acompanhamento mais próximo, acaba sendo uma atividade muito segura, porque a maioria dos exercícios é com o peso do corpo, né? Então, é muito difícil você ter uma lesão por sobrecarga. E você consegue ir tendo um feedback instantâneo ali, né? Ah, aqui tá muito perto do limite, aqui, né? E às vezes adaptar os exercícios para ir fazendo gradualmente, né? E tem indicação, né? Os pacientes com neuropatia, eles têm indicação de fazer exercícios específicos para melhorar posicionamento, alongamento, fortalecimento dos pés para tentar retardar essas perdas, né? Que mais que você gostaria de contar, assim, que eu possa E tem estar... até voltando no Pilates, quando ele tem, por exemplo, não tem indicação de descarregar peso, a gente pode trabalhar exercícios em diferentes decúbitos também, que vai manter esse fortalecimento da musculatura, né? Manter esse paciente em atividade, mesmo num período que ele seja um pouco mais restrito das atividades. É super legal, né? Muito bem lembrado mesmo. E eu gostaria de comentar também de quando a gente passa do limite. Ah, agora não é mais palmilha, né? Aqui a gente... E assim, muitas vezes até antes mesmo de fazer palmilha, a gente consegue, né? Enxergar que às vezes a palmilha ela não vai ser suficiente, mas às vezes não, né? Às vezes a palmilha ela é suficiente por um bom período de tempo, mas por se tratar de deformidades, né, progressivas, muitas vezes a gente acaba chegando no momento que a palmilha ela deixa de ser suficiente para tratar aquela deformidade. E aí a gente entra com as indicações cirúrgicas, né? Isso a gente pensando assim, sem ferida aberta, né? Muitas vezes a cirurgia preventiva de úlcera mesmo. Eu acho que isso é bem importante porque a gente tem, né, um grande receio das pessoas de, poxa, tem diabetes, vou fazer cirurgia, tá tudo certo aqui, tudo fechadinho. Claro, a gente tem esse cuidado também, a gente sempre programa com segurança, mas a verdade é que tem bastante estudo mostrando que tem indicação de cirurgia preventiva de lesão também. E aí, lembrando que quando a gente faz essas cirurgias e altera o formato dos pés, a gente tem que modificar a palmilha depois. Exatamente. Às vezes, muitos pacientes, eles fazem, eu fiz uma palmilha e eu não preciso mais revisar ela, porque ela foi feita naquele momento, adequada para o meu pé e tá tudo certo.
E na verdade não, tem essas mudanças, né, às vezes as próprias intervenções, as deformidades da evolução da doença, tudo isso vai alterando a forma que a gente pisa e mudando a questão da distribuição de cargas e às vezes até a mudança dos pontos de pressão. Então, tem que ter esse acompanhamento da palmilha também. Você faz o acompanhamento médico, vai fazer uma cirurgia, rever a palmilha, porque tudo isso vai estar mudando a estrutura do teu pé e, consequentemente, mudando a distribuição da carga, a forma que pisa. Ou seja, né, mudando tudo que a palmilha tá tentando fazer ali de benefício, né, Exato. então acaba que é dinâmico, né, então sim, tem palmilhas que ficam ali, o paciente mais de 1 ano, super estável e funcionando super bem e que não precisa de grandes revisões, né, também não Sim. é o tempo inteiro, né, mas a gente vê que é bem comum. E acho que vale a pena falar também que outra grande indicação para as palmilhas é quando, às vezes, a gente acaba tendo que fazer uma amputação menor, né, às vezes um dedo, às vezes uma parte do pé, assim, e aí tem indicação de preencher, né, esse espaço que fica ali, né, quando a gente fala dos dedinhos, tem que preencher para não machucar e para não fazer deformidade, né, a gente tem uma tendência dos dedinhos de ir ocupando aquele espaço ali que acabou ficando sem um dedo que pode eventualmente ter saído. E aí como muda tudo ter a palmilha, né? É. A gente não às vezes vê deformidade porque nunca acabou sendo indicada, né? A gente faz a questão da palmilha de preenchimento, né, no caso, quando tem a amputação do hálux, preenche aquele espaço ali do hálux, gera até uma questão que aí beneficia o paciente no equilíbrio também, porque como ele não tem mais aquele dedo para fazer a propulsão ali, o impacto, a palmilha acaba gerando um contato com o preenchimento que vai buscar o ponto de equilíbrio ali, por exemplo, no metatarso, né? Para diminuir também a questão da claudicação, tudo isso no paciente. E também normalmente o preenchimento a gente faz mais no hálux, quarto e quinto metatarso, e às vezes quando tem amputação ali de toda essa região de antepé, que acaba que a gente tem um ponto de apoio, né? Eu fiz também já para segundo e terceiro dedo, mas não é tão benéfico quanto os outros, porque, por exemplo, num calçado fechado, a meia ali ela vai ficar enrolada, não vai ficar adequando tão bem. Então, nesses casos, quando é segundo, terceiro, que tem aquele espaço entre os dedos, a opção melhor seria a ortoplastia, que aí faz a adequada também nesse espaço e acaba gerando mais conforto e tem menos chance de atrito também para o paciente. É mesmo? Eu já estava pensando aqui que eu ia te pedir para falar sobre a ortoplastia mesmo. O que que é, então, a ortoplastia? Então, a ortoplastia ela é um silicone que a gente faz lá com um catalisador, monta aquela massinha, né? E aí a gente monta essa peça, que seria uma órtese, né? No espaço entre os dedos do paciente. Também, além do preenchimento, ela é utilizada para prevenir calosidades, né? E diminuir o atrito, principalmente nos dedos. É, só para tentar deixar até um pouco mais claro, assim, ela parece uma massinha de modelar que você modela só uma vez, né? Isso. Que daí você, na hora ali, você tem, né, a técnica específica que você usa essa massinha que ela fica moldável, você faz o ajuste no pé e uma vez que ela ganhou o formato que ela tem que formar para proteger ali, ela acaba ficando naquele formato. Daí o paciente pode tirar, pode colocar, que ele não muda mais, né? A gente faz o teste primeiro, antes de usar o catalisador, ali, ver o quanto que vai precisar do silicone, né? Testa tudo isso, depois usa o catalisador e aí, conforme a gente vai modelando, que ela vai endurecendo, aí já não consegue mais mexer nela. E daí o paciente pode ficar tranquilo em relação a colocar, retirar, né, manipular, que aí mantém. orienta só a questão da higienização, tudo isso, mas não vai ter perigo dela deformar. E comentando um pouco sobre a questão de quando é segundo e terceiro dedo, né, a gente também normalmente usa técnicas cirúrgicas que tentam aproximar mais, né, os raios ali. Quando a gente tem indicação de amputação de segundo e terceiro dedo, muitas vezes a gente opta por uma amputação um pouquinho mais proximal, né, e junta mais as cabeças metatarsais e acaba aproximando mais os dedos, e a gente acaba ficando com o pé num formato que ele é mais calçável, né. Você já deve ter visto paciente meu que eu fiz isso, né? Eu acho que sim.
que daí a gente muda um pouquinho, que daí não fica aquele espaço tão grande, e daí a gente também consegue, dessa forma, prevenir as deformidades secundárias e muitas vezes não tem a necessidade do preenchimento entre os dedos ali. Sim. Fica, até esteticamente, assim, fica muito bom, porque daí é aquilo, né, um pé com 4 dedos, né, que não perde o halo, que se ela, a gente, né, bate o olho assim, ninguém vai ficar contando, assim, né, fica esteticamente e funcionalmente muito favorável, assim. Aí, às vezes, acaba fazendo até, provavelmente, a palmilha, talvez até para preencher um pouquinho, só para o pé não ficar, né, porque fica um Não pouquinho fica mais dançando. fino, né, para não ficar dançando. Que o risco de ficar dançando é que fica gerando atrito, Isso. né. Isso é uma coisa que a gente também tem que sempre falar, né, não adianta só colocar um sapato folgado, que é comum também, né, os pacientes falarem: "Não, tô usando 3 números a mais". Não, mas isso nem não é propriamente seguro, né. Pode ser que sim, mas pode ser que não, né. Sim, porque como ele não vai ter aquela sensibilidade, o pé vai ficar balançando ali conforme ele tá andando e vai gerando atrito nas proeminências, né. Uhum. Por isso também que a gente tem que ter um calçado com espaço interno, mas que esteja adequado para o paciente, que consiga fazer uma palmilha com volume Uhum. suficiente para gerar o efeito que ela precisa, mas a palmilha e o calçado tem que estar ajustado ao pé do paciente, né. Sim, aham. É por isso que a gente precisa muitas vezes desses calçados especiais também, porque daí normalmente tira, né, a palmilha que vem Uhum. ali comercialmente com o calçado, faz a troca, mas mesmo assim a câmara anterior muitas vezes tem que ser mais larga, mas a gente tem que, eu sempre, né, se a gente for olhar lá, calçado para pé neuropático, a grande maioria ou tem cadarço ou tem o velcro, né, pra É. gente conseguir deixar firme sem deixar apertado, porque precisa que o paciente consiga realmente usar um calçado que se molde ali, né, ao pé, à palmilha, que consiga incluir tudo isso, né. É, às vezes a gente pensa com o paciente: "Ah, eu tô com não, o meu calçado tá adequado, ele é largo, é um número maior e tal". E aí você vai inspecionar o calçado, ele é realmente é largo, é um número maior, mas dentro tem costura, então Uhum. tudo isso que aí põe a palmilha ali, o pé fica balançando, aquela costura fica pegando e a chance de lesão aumenta também. É, o tipo de tecido é importante, além da costura, Sim, né. A gente sempre preconiza os de couro, né, por é, ser menos agressivos, né. Ah, é um planeta mesmo, né. tem muita coisa. Muita coisa que a gente, né, tem que, né, a gente, por isso que às vezes, né, eu quis justamente, né, fazer essa conversa sobre isso também, porque às vezes é uma coisa vista como menor, assim, né. Eu sempre falo assim, a palmilha, ela é muito interessante porque ela é muito pouco agressiva, né. Se a gente pensar assim: "Ah, né, a gente tem uma deformidade, a gente tem um potencial de correção com palmilha", vale a tentativa. Por quê? Porque é uma coisa que não é definitiva, que, né, mesmo que eventualmente ela possa pegar um pouquinho no ponto ou outro, dá tempo, né, de você ver, fazer o ajuste. Dificilmente a gente vai fazer uma lesão, assim, que se torna muito importante, né. E isso que eu acho legal também, né, que você sempre chama o paciente, né. Sim. Então, normalmente eu entrego a palmilha, eu faço toda a orientação, qualquer ponto ali que ele note. Eu preciso da colaboração dele, né, também, que ele inspecione o pé dele, Claro. porque eu falo, é a mesma coisa quando você compra um calçado novo. As primeiras vezes, talvez aquele calçado machuque até você adaptar. E eu sempre oriento isso também. A palmilha é uma ferramenta nova que você está utilizando. E talvez no início o teu pé queira resistir um pouquinho, cause algum desconforto, algum ponto de pressão ali, alguma vermelhidão que cause atrito, sempre eu entro em contato com o paciente, normalmente 1 ou 2 dias depois, porque se for para causar alguma alteração, vai ser imediato, não vai ser depois de uma semana que ele está utilizando a palmilha. Então eu sempre mantenho esse contato com o paciente, né, para a gente prevenir que a palmilha desenvolva alguma lesão. Se for necessário fazer algum ajuste, o paciente volta até o consultório, a gente faz aquela alteração e vai acompanhando, assim, o primeiro mês eu sempre faço acompanhamento quase que semanal com ele, para garantir que tá tudo certinho e sem nenhuma alteração. É muito legal, né. E os pacientes gostam tanto que eles me abandonam depois de um tempo e ficam só com você, né. E às vezes você que tem que mandar: "Não, tem É, que voltar lá também". acontece, mas a gente sabe que o trabalho multidisciplinar é o essencial, né, que
eu não vou saber fazer uma intervenção Não, que vai mas ser não é ideia, necessária, né? né? Então, Uhum. sempre tem que ser em conjunto. A gente, quando isso acontece, a gente vê que precisa, eu falo, ó, a minha parte tá feita, mas se você não procurar a doutora, a gente não vai ter resultado. E às vezes tua parte foi feita para aquele período de tempo, mudou alguma coisa, precisa de alguma outra coisa para você fazer tua parte de novo, né? É dinâmico, né? A Sim, gente não esgota, né? Infelizmente, a gente não regride de risco, né? A gente sabe que o paciente tem deformidade, fez úlcera, ele não vai regredir de risco. O risco, ele, infelizmente, ele só aumenta com a progressão da doença, né? é. Então, a gente tem que estar sempre vigilante e sempre vendo, assim, são pacientes que realmente a gente tá sempre junto, e sempre, mas é muito gratificante, né? É. Quanto a gente consegue, né, ganhar de resultado e de ver os pacientes voltando, né, às atividades. Já teve paciente que chegou lá com a cadeira de rodas, depois de um tempo chegou de muletas, depois com a bengala, então a gente vê que é tudo um trabalho em conjunto que vai gerando É, resultado, e não né. tem preço, né, É. você devolver, né, autonomia, qualidade de vida, todo esse processo, assim, né. Geise, você gostaria de falar, de repente, um pouquinho mais de como que é o teu processo, assim, de avaliação e de criação da Palmilha, que eu imagino que é bem interessante, assim, para o pessoal saber um pouco mais. Tá bem. Então, inicialmente a gente faz a avaliação física ali do paciente, vê como que tá as condições do pé, né, se tem edema, vermelhidão, temperatura, Uhum. como que tá a alteração de sensibilidade, vê inicialmente essas condições mais clínicas do pé, né. Se tem a indicação para a palmilha ou não, porque às vezes por uma lesão mais grave a gente sabe que a palmilha não vai ser tão efetiva, ela é indicada para lesões pré-ulcerativas e para o alívio das deformidades. Então a gente identifica essa necessidade, depois faz a avaliação física, analisando a marcha, questão de mobilidade, força, equilíbrio, tudo isso. E o exame de baropodometria, que avalia as pressões plantares e a forma que o paciente descarrega o peso, né. Então, no estático, que vai ser aquele exame que vai definir, mostrar o tipo de pisada e onde que está a pressão estática. Uhum. Mas se é um paciente que o paciente não fica em pé parado o tempo todo, né. Então, por isso que a gente faz a avaliação da baropodometria dinâmica, para ver como que o pé se comporta e quais os pontos de equilíbrio que ele busca e descarrega mais pressão. E aí, com base nisso, que a gente desenvolve a palmilha, né. Vê Faz a plantigrafia também, que é um exame porque a baropodometria ela mostra a pressão e a estrutura do pé, mais a parte óssea. Mas tem toda a questão de partes moles também, então sempre para fazer a confecção da palmilha, eu utilizo a plantigrafia, porque além da parte de pressão, eu vou ver o espaço que realmente tem no calçado para a palmilha, né. Explica um pouquinho o que que é a A plantigrafia. plantigrafia, ele é um exame que é como se fosse um carimbo, a gente brinca que é um Uhum. teste do pezinho na fase adulta, né, Aham, aham. que o paciente pisa, a gente coloca a folha lá, passa o carimbo na plantigrafia, não vai pintar o pé do paciente, e aí ele pisa, descarrega o peso e mostra como que fica a pisada dele No papel. no papel, Uhum. exatamente. Então a gente usa aquele papel todo para fazer o desenho da palmilha, aonde fazer a descarga de pressão, tudo isso. Uhum. E depois você vai pra oficina. Isso, E aí como é vai que pra é daí? então, normalmente são placas de EVA, né, Uhum, que a gente pega a medida do calçado, eu sempre peço que o paciente leve 2 ou 3 calçados que ele esteja utilizando, para uhum. fazer uma medida. O pé diabético normalmente acaba sendo o mesmo formato, né, Sim. do calçado, e aí tira aquela medida e daí são placas de EVA que a gente vai formando mesmo que um quebra-cabeça, né. Colocando conforto onde precisa gerar conforto, fazendo alívio onde precisa de alívio, onde precisa conter um pouquinho mais, a gente vai desenhando conforme a necessidade. Uhum. E daí é bem artesanal mesmo, Isso. né? Uhum. Aí vai lá pra Aí a gente faz a moldagem daquele EVA, tem uma prensa que uhum. aquece até 90 graus, depois molda ali
num formato de gesso e vai estruturando a palmilha. Uhum. Definir cobertura também, que para pé diabético a gente sempre opta por uma questão de cobertura mais macia. Uhum. Até às vezes a cor, né, que quando o Uhum. paciente tem secreção, alguma coisa assim, a gente homem normalmente quer a palmilha preta, mas eu oriento, ó, no teu caso não é indicado preto, porque se você tiver algum ponto ali que tiver secreção, sangue, alguma coisa assim, você não vai perceber. Então Uhum. é melhor fazer uma palmilha clara. Tudo isso a gente vai personalizando de acordo com a necessidade. É, já tive paciente que chegou bem faceiro lá com a palmilha rosa, bem que ficou bem feliz. "Não, ficou linda, adorei". Então é isso, né, já que tem a opção, às vezes, né, e se, né, não tem nenhuma contraindicação de uma cor específica, também dá até pra brincar, né, com Isso. com as cores. E quanto tempo, mais ou menos, você leva pra fazer, assim? Depende, mas assim, uma palmilha com preenchimento, mas entre 2 a 3 horas. É bastante, né, É, aham, e depois você tem que revisar e tem que refazer uma boa parte do processo. isso. Tem alguns casos que a gente consegue na revisão ali, tem que alterar alguma coisinha ou outra, consegue fazer na mesma palmilha, mas quando a alteração é muito grande, eu não aconselho a fazer, porque a gente acaba perdendo um pouco da qualidade do material, né, porque o material para eu conseguir descolar tudo isso eu tenho que aquecer, então ele vai perdendo densidade também. Então Uhum. não adianta a gente querer fazer uma economia de Material, é, assim. E até de trabalho mesmo, né, porque sim. também refazer tudo é Refazer uma palmilha, reformar, que a gente fala, me dá mais trabalho do que fazer do zero, porque tem toda a questão de cuidado de você manter essa qualidade, né. e vale a pena? Quando é pouca coisa, sim, Uhum. mas quando tem que fazer muita mudança, aí não aconselho. Que daí não vai ficar bom. É, É já um deforma o material material. material também que às vezes já foi deformado pelo tempo, pelo uso, Uhum. imagino, né? Sim, pela descarga de peso, né, porque Uhum, tem alguns que têm mais ar também, né, conforme vai pisando, ela vai ficando mais compacta, né. uhum. Ah, é super interessante, né. E as de titânio, como é que é? Então, essas eu não trabalho com elas, né. Eu Uhum, trabalho mais com essa parte do EVA mesmo. uhum. Mas elas têm indicação? Para o pé diabético, assim, eu não tenho muito conhecimento da indicação de titânio e também das de carbonas, Uhum. porque até a questão que elas são mais finas, né, É, aham. então a Mas gente elas oferecem mais rigidez e mais é, resposta, né? não, acho que não seria tão aconselhável na questão de Do pé diabético, pressão. né, eu também acho que É, não, acho que seria mais para performance esportiva mesmo, uhum, né, porque daí você consegue fazer uma palmilha um pouco mais fina, né, sim, e adaptar melhor em alguns calçados porque para específicos, né. pressão não teria resultado. É, né, ali é outra forma de raciocinar, né. Sim. E aí quando tem os pacientes vão fazer atividade física, você acaba fazendo também um para tênis. Se não conseguir utilizar a mesma palmilha, sim, daí a gente faz 2 pares, né, Uhum, pra atividade física e para que ele utilize no dia a dia. uhum, Mas se for utilizar a mesma palmilha, assim, que consiga encaixar nos 2 calçados, não tem essa necessidade. uhum. É, super legal. Que mais, Geise, que eu posso estar esquecendo aqui? É isso? Acho que é isso. É isso, não, é bem interessante, né. Então, acho que como mensagem final, né, eu acho que ficar assim, que lembrar que com o diabetes, né, a gente tem um monte de alterações, né. A gente, felizmente, a gente já tem a cultura bem estabelecida, né, de cuidar do açúcar do sangue, do cuidado com os olhos, do cuidado com os rins, e os pés ainda estão um pouquinho esquecidos, né. Hum. Então, acho que vale a pena a gente reforçar que vale a pena, né. Conhece alguém que tem diabetes ou tem diabetes, vale a pena fazer um exame, verificar, né, se tem neuropatia, que seria alteração principalmente de sensibilidade, né, que a gente é a forma como a gente preconiza atualmente de identificar de forma precoce. Lembrar que pode não ter sintoma, que existem pessoas que não têm dor nenhuma, que podem só ir perdendo a capacidade de sentir e, com isso, perdendo a capacidade de proteger o pé, porque, né, evolutivamente a gente tem todo um mecanismo automático de conforto. Eu estou muito tempo sentado na mesma posição, eu acabo mudando automaticamente a pressão, né, sobre os glúteos, sobre as coxas, porque aquilo me incomoda. Nos pés, a gente fica em pé, quando a gente tem a sensibilidade preservada, automaticamente a gente vai mudando a posição. Quem não tem a sensibilidade preservada
fica lá, às vezes, na mesma posição, não consegue perceber. E aí, muitas vezes, abre uma feridinha, também não consegue perceber. Então, acho que vale a pena a gente reforçar, né, que tem diabetes, tem alteração neurológica, tem que ter cuidado com os pés. E o que que é? No começo, olhar para o pé, pedir para alguém olhar e fazer uma consulta mesmo, né? Fazer uma avaliação preventiva, assim como vai lá no oftalmo, ver o fundo de olho, que é super importante também, que também não dá sintoma, que também muitas vezes, ah, não, mas meu óculos tá bom, mas não tem relação com isso, né? É outro tecido que vai machucar. Então, começar a entrar na rotina, né, tanto dos atendimentos por profissionais de saúde, como da pessoa em si, olhar para o pé. E saber que, né, tem o que fazer. Tem bastante coisa para a gente fazer e que essas medidas elas são efetivas para a gente prevenir os problemas, né? Então, o calo, né? Que o calo é o quê? O indicativo de que a pressão está aumentada naquele lugar. Ali, se não for feito nada, a maior chance é que acabe evoluindo para uma ferida. Porque mesmo que leve um tempo, se a pressão está aumentada ali, e se a doença não for embora, como infelizmente a gente sabe que não vai, ali tende a ir deformando mais e eventualmente abrir a ferida. Abriu a ferida, abriu a porta de entrada para a bactéria. A gente consegue cicatrizar a ferida? Super consegue. Mas, né, às vezes com uma palmilha, né, com uma medida de proteção de calçado, a gente evita que essa ferida abra. Então, poxa, né, é muito valioso, né, a gente pensar, né. Às vezes, se a gente conversa com os pacientes, eles falam, né, que eles gostariam de estar sabendo de tudo isso antes Antes. do evento, né. Então acho que essa é uma das grandes ideias, né, de a gente estar aqui e do que a gente faz, né, do trabalho que a gente faz. E também, assim, depois que já abriu uma ferida também não é tudo perdido, né, a gente vem todo um outro trabalho para fechar essa ferida. Precisou operar, opera, não precisou operar, vamos para as medidas preventivas de novas lesões, né. Então é um trabalho, assim, que a gente vê que tem muito resultado. Então eu acho que vale a pena, porque é uma coisa que: "Ah, tá, mas eu vou ter que fazer isso para o resto da vida?" É, vai, é um cuidado a mais, a gente sabe que cansa também, mas vale a pena, né. Então, acho que vale a pena reforçar, né. E uma coisa, assim, que às vezes os pacientes falam: "Ai, eu não consigo ver o meu pé embaixo", então a gente fala tem a questão do espelho, né, você põe um espelho no chão, um espelhinho desses comuns que a gente compra, né, põe um espelho no chão e olha o pé por baixo, né, já se não tem aquela mobilidade de Uhum, trazer o pé, né, em cima, uhum, para olhar direitinho embaixo, observa a palmilha que utiliza no calçado, a palmilha normal, né, vê se aquela palmilha tem buraco, se ela está desgastada, que aquilo também já é um indicativo de pressão, né. Então é uma forma que a gente tem é de indireta, né. isso. De perceber se tem alguma coisa que não está adequada. É, ou pedir para alguém olhar É, também, né, se tem algum familiar, às vezes criar uma rotina: "Ah, sábado sim, é o dia de olhar o pé", exatamente. né, vai cortar unha, já olha o pé, já, né, olha entre os dedos, vê se tem algum sinal de micose, olha se tem algum calo, e lembrar que existem pessoas que estão trabalhando só com isso, só, né, trabalhando para evitar essas complicações, porque infelizmente a gente sabe, né, se não cuidar, às vezes a gente não consegue mais, né, É. mesmo com cirurgia, tudo, apesar de todos os avanços, né, a grande maioria a gente tem conseguido preservar. Mas se chega num ponto que a gente tem uma inviabilidade de tecidos, infelizmente daí a gente evolui para amputação. Uma vez que evoluiu para amputação, mesmo amputação menor, muda toda a conformação do pé ali, né. É, Então, o quanto isso é significativo, assim, mas aí é isso, mudou, vai lá, vai ter que fazer o ajuste, vai continuar cuidando e vale exatamente. a pena, né. Que mais que você gostaria de mandar, assim, de mensagem, de lembrar, que você acha importante? Agora me fugiu, é. Tá tranquilo. Eu acho que a gente já falou bastante coisa aqui, né, já foi, né, bastante informação. E então acho que só tenho a te agradecer, né, Ah, por ter vindo aqui, por ter aceitado o convite, por a gente poder ter essa parceria, por a gente poder cuidar dos pacientes em conjunto, né. Eu fico muito feliz, né, de poder ter mais um ponto de confiança, felizmente, né, trabalho com muita gente, com um trabalho de excelência.
E eu fico muito feliz de poder contar com o teu trabalho também, né, de ter segurança, de falar: "Não, vamos lá, que vai bom, vai dar certo, né, vai estar bem cuidado", de saber que se acontecer alguma coisa diferente, você também sempre vai sinalizar: "Ó, não, aqui precisa voltar, precisa", porque se a gente não for juntos, né, É, fica tão difícil, né. exatamente. Uhum. E eu que agradeço mais uma vez, pelo convite e por fazer parte desse trabalho que a doutora realiza com esses pacientes. É muito gratificante mesmo na questão da qualidade de vida que eles recebem, né? E Uhum, também do quanto eles são gratos pelo que a gente faz por eles, né? com certeza. Então tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço.